Quando eu era criança, eu tinha um medo irracional do nosso porão. Embora, se eu posso dizer isso, nosso porão era meio assustador para uma criança. Era um porão bem grande. Havia um sofá em forma de L bem no meio do porão, que ficava bem em frente a uma coluna de suporte de madeira. Na frente do sofá estava a velha TV de tubo que tínhamos lá embaixo, que tinha todos os nossos consoles de videogame conectados. O layout do porão era configurado como um grande círculo que contornava o sofá. Basicamente havia uma cabine e uma mesa em um canto, um bar antigo no outro canto, que tinha a porta para a lavanderia atrás dele. E então, no outro canto, mais próximo das escadas, estava a porta para a pequena sala de ginástica do meu pai. Meu pai alugava o andar de cima da casa para uma senhora idosa chamada Ruth. Então, só tínhamos acesso ao primeiro andar e ao porão. Meu pai geralmente ficava na sala de estar no primeiro andar. Por isso nossos videogames estavam todos lá embaixo na TV ruim, porque meu pai não ficava muito lá embaixo. Eu sou o irmão mais novo. Tenho 2 irmãos mais velhos. Eu tinha entre 6 e 8 anos quando isso aconteceu. Meus irmãos mais velhos não estavam em casa, então eles deveriam estar brincando com outras crianças. Era só minha mãe e eu em casa na época. Meu pai provavelmente estava no trabalho. Normalmente eu estaria jogando videogame com meus irmãos no porão. Então não teria medo, mas como eu estava sozinho, lembro de ter ficado meio assustado enquanto descia as escadas. A porta do porão era péssima porque não ficava aberta por conta própria. Ela simplesmente fechava lentamente, a menos que algo estivesse apoiado na frente da porta para mantê-la aberta. Então, isso só me fazia sentir ainda mais isolado do andar de cima e da minha mãe. Eu estava jogando qualquer videogame antigo que eu gostava na época, sozinho naquele sofá cinza e fofinho. Qualquer pequeno som no porão me fazia pausar meu jogo e olhar na direção de onde eu ouvi. Sempre havia sons estranhos que vinham da lavanderia, e embora eu tenha aprendido a esperar por eles, às vezes ainda me assustavam. Normalmente eram sons familiares, mas quando ouvi um som incomum vindo de dentro da lavanderia, pausei meu jogo. Não era o som da máquina de lavar ou do aquecedor batendo, era o som de algo caindo no chão e quicando 1 ou 2 vezes. Lembro de pular do sofá e correr escada acima para encontrar minha mãe, dizendo que havia alguém no porão. E lembro da reação calma da minha mãe, perguntando o que tinha acontecido e depois explicando que não havia ninguém lá embaixo para me fazer sentir melhor. Ela desceu de volta para o porão comigo, abriu a porta da lavanderia, acendeu a luz e olhou dentro por alguns segundos, então fechou a porta e disse que não havia ninguém lá. Então, naturalmente, eu me senti melhor, e ela subiu de volta e eu voltei a jogar videogame. Não consigo lembrar quanto tempo passou antes de eu subir de volta para comer um lanche. Minha mãe já estava preparando o jantar. Lembro que estava escuro lá fora agora, o que só aumentava meu medo do porão. O porão tinha 2 pequenas janelas que deixavam entrar um pouco de luz durante o dia. Então, à noite, era completamente escuro lá embaixo. Acabei indo de volta para lá, mas então, eventualmente, ouvi o som do aquecedor na lavanderia ligando, só que estava extremamente alto. Eu me virei e notei que a porta da lavanderia agora estava aberta. Saí do sofá e caminhei lentamente até a porta da lavanderia. Estava completamente escuro lá dentro. Eu estava com medo de acender a luz. Só queria fechar a porta. Juntei coragem suficiente para correr até a porta e trancá-la, e depois correr de volta para o sofá. Por alguma razão, eu me sentia mais seguro no sofá, eu acho. Por qualquer razão, eu não pensei uma vez que era estranho que a porta estivesse magicamente aberta agora, mesmo depois que minha mãe a fechou mais cedo. A próxima coisa que lembro foi de ouvir a voz de um homem atrás de mim e, a princípio, meu cérebro não registrou o que eu acabei de ouvir. Não parecia real no começo. Eu vi um homem doente sentado na cabine no canto do porão,
com o braço na mesa e a cabeça para baixo. Ele disse: Deus, você cresceu muito. Eu estava paralisado, não consegui nem gritar. Eu apenas olhei para o homem no canto com a boca aberta, tremendo. Ele lentamente se levantou nessa postura curvada e parecia estar começando a caminhar em minha direção enquanto dizia: Sua mãe não vai me deixar ver vocês. Finalmente consegui gritar e saí correndo em direção às escadas, gritando mamãe o caminho todo até a cozinha. Bateu a porta do porão e a trancou. Eu gritei e chorei para minha mãe que havia um homem lá embaixo. Eu vi a expressão no rosto dela e ela estava petrificada. Ela ligou para o 911 e eu estranhamente não lembro o que aconteceu nos momentos antes da polícia chegar. Eu só lembro de um monte de policiais chegando e indo para o porão. Eu estava com minha mãe e um policial em uma sala segura enquanto eles O encontraram. O homem que encontraram era meu tio distante, irmão da minha mãe, que foi basicamente excomungado da nossa família por ser um estuprador de crianças. Nossos pais nunca quiseram que ele estivesse perto de nós. Nem minha mãe quis qualquer contato com ele. Ele invadiu a casa e estava se escondendo no porão há Deus sabe quanto tempo. Eu nem conhecia seu rosto, pois a última vez que o vi, eu era um bebê. Não o vi desde então. Ele foi para a prisão por mais 4 anos por outro crime sexual. Não sabemos onde ele está agora. Estava se aproximando do Halloween. Estávamos no meio de outubro. O aniversário do meu primo Andy é no dia 15 de outubro. Então, para seu 12º aniversário, todos fomos à casa do nosso tio John e da tia Melissa, pois eles estavam organizando uma festa de aniversário em família para ele. Temos uma família bem grande e nossos encontros familiares podem ficar bastante agitados. Ainda estava quente lá fora, então a festa foi principalmente no quintal. A casa deles é bem grande e sempre adorávamos jogar jogos de esconde-esconde por causa disso. Andy e eu temos a mesma idade. Meu irmão mais velho, Chase, é 2 anos mais velho que eu. Ele também jogava conosco. Nossos outros primos eram um pouco mais velhos, mas ainda jogavam conosco também. Apenas fazíamos equipes e revezávamos como esconderijos e buscadores, dando limites reciprocamente de tempo para encontrar a equipe oposta que estava escondendo. Se você fosse encontrado, teria a chance de correr para fora, para o quintal, para ficar seguro se conseguisse não ser pego. Poderíamos usar a casa inteira, exceto o quarto dos nossos tios. E não estou exagerando quando digo que havia centenas de lugares para se esconder no porão. Há uma sala separada que é considerada a sala de moda da tia Melissa, como a chamamos. Ela é uma designer de moda e dentro dela há um monte de manequins com diferentes peças de roupas que ela desenhou. Alguns são manequins de corpo inteiro, outros são apenas torsos sem cabeças e suportes regulares embaixo deles. Ela também tem algumas luzes de estúdio, alguns equipamentos de câmera oficiais e um fundo de tela verde. Estávamos jogando o jogo há um tempinho já. Chase e eu estávamos nos escondendo agora. Nós dois escolhemos nos esconder no porão. Chase se escondeu em algum lugar na seção principal do porão, enquanto eu fui para a sala de moda. Na verdade, peguei 2 cobertas no porão e as trouxe para a sala de moda. Uma para eu me esconder embaixo e a outra eu ia jogar sobre um dos manequins. Com a coberta jogada sobre ele, parecia genuinamente que poderia ser uma pessoa se escondendo embaixo. Achei que seria um momento engraçado quando alguém puxasse o lençol. Então, fui para minha posição de esconderijo debaixo de uma mesa no canto da sala e me escondi embaixo da coberta. Agora era um jogo de espera, que honestamente era uma boa parte do jogo, se seu esconderijo fosse bom. Depois de bastante tempo, ouvi barulho lá fora na sala principal do porão, enquanto Chase e um dos meus primos estavam rindo e gritando. Presumivelmente porque Chase estava sendo perseguido pelo porão. Ouvi então, subindo as escadas, pelo som,
Chase estava tentando chegar ao quintal sem ser pego, mas depois disso esperei em silêncio por mais de 10 minutos facilmente. Estava ficando desconfortável nessa posição e, para ser honesto, bastante entediado. Finalmente, Chase desceu para o quarto e chamou meu nome. Então ele disse que a comida estava sendo servida lá fora. Então o jogo acabou. Eu estava morrendo de fome, corri apressadamente para cima, para o quintal, onde toda a comida servida já estava lá. Em algum momento, depois de comer e ter uma conversa com a tia Melissa, lembrei que deixei aquelas 2 cobertas na sala de moda dela. Mais importante, que deixei uma sobre o manequim, o que ela não ficaria feliz. Então, depois de ir ao banheiro, desci de volta para o porão e para a sala de moda, onde acendi a luz e vi que a coberta não estava mais sobre aquele manequim, mas sim cobrindo outra coisa. Parecia ser outro manequim, embora este parecesse estar apoiado em uma posição sentada, da qual eu não tinha conhecimento. Quanto mais perto eu chegava, comecei a perceber que estava se movendo e ouvi respiração. Além disso, havia um cheiro estranho que não estava ali antes. Havia uma pessoa lá embaixo, mas quem? Eu ri e disse: "Quem é você?" Mas não obtive resposta. Senti uma sensação de desconforto crescendo em meu estômago. Olhei para baixo para ver se conseguia ver os sapatos que estavam usando, mas o que vi foram os pés descalços de uma pessoa negra. Ninguém nesta festa era negro. Eu me virei e fui em direção à porta. Corri de volta para fora e disse ao meu tio para chamar a polícia, pois havia alguém no porão. Outros me ouviram e o pânico rapidamente se instalou. Meu tio e alguns outros correram para o porão. Eu segui atrás. Quando chegamos ao quarto de moda da tia Melissa, o cobertor estava agora no chão e quem estava embaixo dele havia sumido. Eu jurei de pé junto que alguém estava embaixo, explicando os pés descalços e o cheiro. Um monte de familiares vasculhou a casa inteira. E no final, ele, meu tio, chamou a polícia, levando minhas alegações muito a sério. Quando a polícia chegou, foi meio que uma cena inteira, e todos na festa estavam preocupados. Vizinhos até saíram para ver se estava tudo bem. Todos os possíveis lugares de esconderijo foram verificados e ninguém estava na casa. Eu não inventei. Era genuíno o que eu vi, e eu só gostaria que ele tivesse aparecido para que todos vissem que eu estava certa. Mesmo que a maioria das pessoas acreditasse em mim, eu ainda queria que elas vissem o que eu vi por si mesmas. Durante as festas, eles deixam as portas destrancadas, já que a família circula para dentro e para fora por horas. Então não é surpresa que alguém da rua pudesse simplesmente entrar. Talvez uma pessoa sem teto, o que explicaria o cheiro. A coisa toda ainda parecia tão louca e é uma memória assombrosa, com certeza. Esta história aconteceu quando eu tinha 9 anos. Agora estou quase com 25. Eu estava na casa do meu bisavô em Idaho durante as férias de Natal, visitando a família, etc. Este também foi o primeiro ano que o namorado da minha mãe veio conosco, porque meus pais haviam se divorciado no verão anterior. Meu avô costumava viver em uma pequena cidade de reserva indígena, que tem cerca de 1000 pessoas. A casa do meu avô era uma pequena casa de 2 andares que tinha muito campo e floresta. Era uma casa linda a propriedade, e eu sinto muita falta dela. Enfim, cerca de um dia depois que chegamos lá, minha tia, tio e primos, que moravam na mesma cidade que nós, vieram nos surpreender, dirigindo 10 horas para nos visitar, depois de nos dizer que não poderiam vir por causa do trabalho. Foi divertido porque, na época, meus primos e eu éramos próximos. Uma noite, meu tio, minha madrasta e meu primo que morava ao lado do meu avô vieram visitar a todos. Que tinha 9 anos, Evan, que tinha 12, e Kennedy, que tinha 10. Decidimos ir para o porão e jogar nosso jogo de monstros.
A maneira como este jogo era jogado era que Sam e Evan eram monstros e se escondiam no porão com as luzes completamente apagadas, e então Kennedy e eu teríamos que encontrá-los. Eles fariam barulhos para que pudéssemos ter um acesso fácil para encontrá-los, mas não totalmente. Então, se chegássemos perto deles, eles fariam barulhos de monstros e nos perseguiriam. E tínhamos que voltar ao topo das escadas, que era nossa zona de segurança. Eu sei que era um jogo meio estúpido, pensando nisso agora. Mas na época era bem assustador, mas realmente divertido. Enfim, Sam e Evan desceram para se esconder e nos disseram para esperar 2 minutos antes de descer para começar a procurá-los. Kennedy e eu esperamos em cima por 2 minutos e então descemos para procurar Sam e Evan. Kennedy desceu primeiro e começamos a procurá-los. Nós apenas fizemos nossa coisa normal para esse jogo. Estava completamente escuro embaixo. A única luz lá era o aquecedor a pellets e a lua brilhando pela janela. Embora soubéssemos que eram apenas nossos primos se escondendo, ainda era bem assustador só porque estava escuro e completamente silencioso. Cerca de 5 minutos depois, Sam e Evan pularam e nos assustaram e então nos perseguiram. Voltamos para cima e decidimos jogar outra rodada. Esperamos 2 minutos e então descemos. Desta vez, eu fui primeiro. Enquanto descíamos, ouvimos Evan ou Sam bater na parede, o que me fez pular. Continuamos descendo quando eu notei uma figura parada do lado de fora da janela. Eu parei de andar e coloquei minha mão para parar Kennedy. Ele ficou um pouco irritado e disse: "Vamos, por que você está parando?" Eu não disse nada, mas apontei para a janela mostrando a figura. Kennedy notou a figura e então sussurrou: "Sam, Evan, precisamos que vocês parem o jogo. Tem alguém parado do lado de fora." Surpreendentemente, Sam nos respondeu. Eu pensei que ele teria querido continuar o jogo e não diria nada. Ele disse: "Vocês estão mentindo. Vocês estão apenas com medo." Eu estava começando a ficar chateado porque eles não acreditariam em nós. Sério. Olhem para a janela acima da TV. Então vimos Sam e Evan emergirem debaixo da mesa de ping-pong que meu avô tinha para nós. E eles olharam para cima. Evan apenas riu um pouco e nos chamou dizendo que provavelmente era o tio Stan do lado de fora fumando. Eu sabia que não era meu tio Stan, porque ele sempre fumava do lado de fora na varanda da frente, bem perto da porta da frente. Sam, então disse, muito irritado, que provavelmente era o vovô apenas verificando a casa porque você o conhece. Ele sempre verifica para ver se a casa tem algum problema. Se vocês estão preocupados com isso, então subam e verifiquem. Eu então subi para verificar, mas eu finjo que estou apenas procurando algo. Eu vou para a sala de estar e todos que eu sabia que estavam lá estavam todos na sala de estar. Não era meu tio Stan, nem meu avô ou qualquer pessoa. Todos estavam sentados na sala de estar. Meu estômago afundou definitivamente. Havia alguém lá fora. Eu não queria contar para os adultos, porque estava preocupado que eles não acreditariam em mim. Eu voltei para baixo enquanto estava tremendo e disse a eles: "Pessoal, todos estão na sala de estar, ninguém está desaparecido. Há alguém lá fora." Sam e Evan finalmente perceberam que isso não era uma piada, e suas expressões faciais se transformaram em expressões de medo. Kennedy começou a chorar um pouco. Eu disse a ele para não fazer muito barulho. Todos nós fomos até o topo da escada para descobrir o que deveríamos fazer. É claro que Sam e Evan estavam dando ideias idiotas como atirar no cara ou algo assim. Nós não queríamos contar para os adultos, então apenas ficamos no topo por 5 minutos. Então descemos de volta. Quando descemos, a figura tinha desaparecido. Presumimos que a figura apenas saiu e seguiu seu caminho. Decidimos que não queríamos mais jogar o jogo, então apenas jogaríamos ping-pong. Em vez disso, acendemos a luz do porão, e quando ela acendeu, percebemos que a janela estava entreaberta. Eu pensei comigo mesmo, a janela estava entreaberta o tempo todo. Eu olhei para os móveis
e meu coração caiu. De repente, havia um homem na casa dos 40 anos sentado em uma das cadeiras do sofá, nos encarando. Estávamos tão assustados que apenas ficamos lá congelados. O cara começou a sorrir de forma estranha para nós. Então ele começou a se levantar e eu gritei: "Corram!" Nós corremos escadas acima e batemos a porta do porão. Então corremos para a sala de estar chorando para nossa família, que havia um homem lá embaixo. Um dos meus tios, que é policial, foi e pegou uma das armas do meu avô e desceu. Meu tio voltou depois de alguns minutos e disse que não havia ninguém lá embaixo. Então presumimos que ele havia saído pela janela e corrido. Os adultos acreditaram em nós quando dissemos que havia alguém lá embaixo, porque do lado de fora havia pegadas na neve e elas levavam à entrada da garagem do meu avô. Nada foi roubado lá embaixo. Então isso foi bom. Estávamos todos tão assustados que apenas nos sentamos com nossas mães e as abraçamos naquela noite quando fomos para a cama. Ainda estava com medo, então dormi na cama com minha mãe, meus primos e eu não jogamos mais aquele jogo. Desde então, meu avô ficou bastante chateado porque ele achava que suas janelas não podiam ser abertas de fora. Mas ele ficou feliz que meus primos e eu não fomos prejudicados. Meu avô faleceu em outubro de 2017 e eu sinto muito a falta dele, mas desde aquele incidente sempre tive medo de entrar em qualquer porão sozinho, mesmo à medida que fui envelhecendo. Embora eu não tenha voltado à casa do meu avô em quase um ano, ainda tenho medo daquele porão ou de qualquer porão até hoje.